chegamos ao 21º episódio dessa 10ª temporada de Walking Dead, o episódio intitulado Diverged. E olha, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que muita gente não vai gostar desse episódio. Fala galera, então, esse episódio, como a gente já sabia pelas sinopses e tudo mais, é um episódio focado na Carol, focado no Daryl, mas muito mais focado na Carol. E é uma sequência praticamente direta, do que a gente viu os dois pela última vez. E a gente já começa com aquele momento onde eles vão ter a separação, É um momento lá onde eles mal têm troca de diálogos, porque dá pra perceber que eles não tiveram nenhum tipo de conversa depois, não teve um pedido de desculpas, não teve nada, entendeu? Aquele entendimento deles é realmente uma ruptura para tempo. Eu acho que esse é o principal elemento que tem nesse episódio, tá? A questão de tempo. Os dois precisam de tempo para assimilar tudo o que aconteceu, os dois precisam de tempo para assimilar o que foi falado, e nós, espectadores, querendo ou não, estamos vendo esse tempo acontecer. Isso é uma coisa boa. Aí que tá o grande problema, tá? Pra mim, por exemplo, assim, ele não é um episódio que trouxe elementos favoráveis pro andamento da trama, tá? Mas isso é uma coisa que eu já falei na crítica anterior, já falei nos debates junto com o Henrique, que a gente faz o crossover todos os domingos à noite entre Take-04 e Pop Walker. Se não viu ainda, assiste, que é muito massa. E cara, assim como os outros episódios, eles são episódios que estão muito mais desenvolvendo os personagens, tá? Por mais que sejam os personagens principais, eles estão muito mais desenvolvendo os personagens do que colocando elementos para que essa trama ande. Tá? A trama ela realmente só vai andar, por mais que eles estejam colocando em alguns episódios alguns elementos muito interessantes, em alguns elementos que a gente entende assim, que vão ser importantes logo mais, vai ser na 11ª temporada. Tá? Isso já está claro porque a gente já está no penúltimo episódio, essa parte C, desses episódios extras que eles decidiram fazer pra gente. Então, tá claro, assim, cara. Ao mesmo tempo, ele lembra muito alguns, episódios de Walking Dead do passado, onde a trama não ia, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que muita gente não vai gostar desse episódio, tá? Porque ele lembra muito esse ritmo, esse tempo, com uma trama ali que não é tão interessante assim, como a trama do próximo episódio, que vai ser, do Here's Negan, que tá todo mundo ansioso. Talvez, assim, é o episódio que todo mundo esteja mais esperando, desde o momento onde foram anunciados os episódios, foram anunciadas as sinopses dos episódios. Provavelmente para muita gente é aquele episódio, porque se for perguntar para mim também é o próximo episódio, tá? Vai ser o grande episódio, estou muito ansioso para ver como que vai ser toda essa confusão que vai acontecer no Negan, desse, presente com aquele tormento do Negan no passado. Então, vai ser muito interessante tudo isso. E aqui, a gente tem esse momento de afastamento de tempos, onde a gente vê toda aquela trama ali da Carol procurando achar algo para fazer em Alexandria, ela se sentindo muito perdida em Alexandria. A gente vê isso representado através do Jerry. O Jerry é o único elemento ali que aparece realmente, além em Alexandria. Eu achei que apareceria alguma coisa do Negan, achei que apareceria alguma coisa da Maggie, nem que fosse mais pro final do episódio, já para trazer uma ponta, para alavancar e deixar mais ansioso indo pro próximo. Não teve, então ali já foi uma quebra de expectativa. Mas está muito coerente com dentro daquilo que eles querem contar, entendeu? É a Carol perdida, é a Carol procurando caminhos dentro da cabeça dela, entendeu? Por mais que, até inclusive aquele momento onde ela surta, começa a quebrar a parede, pelas fotos parecia, quando saíram as fotos, que iam ser os teasers, parecia que ia ser outra coisa, de outra situação que ela estivesse vivendo, e não era, é puramente ela confrontando ali o rato, mas na verdade confrontando esse efeito que acontece nela do pensar, desse distanciamento do que foi dito, das ações que ela teve. Ela chega a comentar no episódio ali que, tudo que ela fez, que aparece bem lá no comecinho, lá no prólogo, tudo que ela fez foi em relação a pensando no bem de todos. Ou seja, mesmo que ela possa ter feito algo ruim, ela fez pensando bem para todos, Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes, dos fins justificarem os meios, Eu tenho muitas ressalvas com a maneira como isso acontece, mas é algo que a Carol acredita, algo que ela defende, algo que ela novamente pontua. Então, todos esses pensamentos dela refletem muito isso, o tempo todo isso. E, inclusive, aquele diálogo que ela tem com o Jerry em relação à sopa também resume isso.
É como se fosse fazer um simbolismo de tudo que ela acredita em relação à tal da sopa da pedra. E a gente acaba o episódio assim, né? A gente acaba com aquele episódio onde os dois voltam a conversar. É isso, né? Eles voltam a conversar, mas ainda tendo efeitos, reflexos desse tempo, né? Porque as coisas ainda não estão bem. As coisas vão ficar bem, talvez, né? Na próxima temporada, mas eles ainda estão num tom de, ok, de um pouco de aproximação, né? Um pouco de compreensão, um tempo, começando a ter o diálogo, mas não aquela aproximação normal como a gente viu por várias vezes durante o Walking Dead, né? Ainda não tá naquela situação lá. Mas daí a gente chega também no ponto do Daryl, né? Cara, o Daryl, ele, nesse momento que ele teve de tempo, de pensamento, não teve nada acontecendo também na parte dele, cara. E isso também que é uma coisa assim que reflete também esse outro lado, né, de pontuação de coisas pra trama, né, e coisas realmente pra andamento da história. Pô, ele foi lá falando até pra ela assim, não, vou ficar mais um tempo aqui pra procurar. Tá, pra procurar, né, ok, entendi. Só que a gente não vê nada disso acontecendo, porque ele tem um problema com a moto, e daí ele vai procurar, né, peças pra conseguir consertar motos, ele tem a questão do zumbi, aí tem a questão que o zumbi também não tem menor perigo pra ele resolve de uma maneira simples, né, porque a gente já entendeu, né, que esses momentos de tensão eles não vão acontecer mais em relação ao zumbi, é muito difícil acontecer. Por mais que a série ainda em teasers e trailers, ou queira em momentos ali de episódios que ele construir isso, é muito difícil isso, porque a gente já entendeu, é muito tempo que eles estão vivendo nesse mundo apocalíptico, os zumbis já não são uma ameaça há muito tempo, então não é um ou outro ali que vai conseguir ser uma grande ameaça para eles ali. Mesmo que o Walking Dead de vez em quando tem aquelas coisas, não tem zumbis diferentes que vão aparecendo com habilidades diferentes, assim, né? Tem aquele famoso exemplo lá do World Beyond, quando os zumbis são bem abobados em relação ao Elton, que não tem menor habilidade, experiência para combater nada, acho que nem coragem também naquele momento ele tinha para combater os zumbis, né? Mas ele consegue vencer os zumbis, e se fosse, por exemplo, um zumbi, aquele zumbi militar ali que cai em cima do Daryl, o Elton nunca teria chance, nunca teria chance. E o fato do zumbi ser militar tem menor importância, é um zumbi normal como qualquer outro zumbi, mas são zumbis diferentes, né? E tem isso também, são coisas que o Walking Dead mostra pra gente, ok, a gente já sabe que isso vai acontecer. E pra facilidade de roteiro, cara, aquilo ali ficou muito óbvio pra gente, assim, que o momento que o Daryl não consegue consertar porque ele deu, né, o canivete pra Carol e não pegou de volta, ele tem lembrança, com a faca ele não consegue fazer nada. E com aqueles dois soldados que ele encontra literalmente tudo que ele precisa, né? Ele encontra, cara, alimento, ele encontra alguma coisa ali de medicação, ele encontra dois canivetes, ou seja, tem uma facilidade também, assim, de ter encontrado justamente ali, no momento onde ele está procurando realmente, né, essa facilidade de ter, cara, os soldados, né, por causa de toda a fundamentação que eles estão ali, de terem aqueles elementos com eles ali. Então isso já resolve todo o problema do Daryl, pro Daryl poder voltar para Alexandria. Ou seja, cara, é um episódio realmente de tempo, eu acho que foi o episódio mais, não problemático, mas o episódio mais linear que teve, desses 6 episódios novos, e que com certeza não vai ser o tom que vai ser do próximo episódio, isso eu tenho certeza. Então, eu fiquei assim, me perguntando em alguns momentos do episódio, assim, pô, se daqui a pouco não tinha outros elementos, até em outros personagens, né, pra serem mostrados, de repente voltar alguma coisa pra Maggie também, que a Maggie em relação ao Negan, não sei se isso vai ser também bastante tema do próximo episódio, eu acredito que pelo menos pro começo sim, vai ser, mas que tivesse já algumas coisas a mais acontecendo para que o episódio não ficasse tão linear ou quase parado do jeito que foi esse episódio. Então é isso, galera. Já assistiu esse 21º episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou. A expectativa para o próximo episódio, Here's Negan tá chegando, o que vai acontecer. E lembrando que domingo, 10h30 da noite, aqui no canal da Take e no canal do Papo Walker, sai o nosso grande debate sobre esse episódio do Divergent. Então, assim, ó, não perde, porque é muito legal eu e o Henrique, a gente debatendo, cara, pontos a pontos, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, e nossa expectativa já pro próximo episódio. Take 04, viva o sonho aqui, deixa o like, dá aquela ajuda, assina o canal, porque a gente precisa muito. Até o próximo episódio.